espetáculo Cuco, a linguagem dos bebês no Teatro da Companhia Caixa do Elefante, que é motivado por aquela que parece ser uma das primeiras experiências lúdicas e estéticas dos bebês, o jogo entre o esconder e revelar. Quem está aqui para falar melhor sobre isso é o roteirista e diretor do espetáculo, o Mário de Valente. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Mário, tudo bem? Tudo bem, Domício. Bom, essa temporada já está chegando às suas últimas apresentações, né? A gente fala muitas vezes sobre o Cuco aqui, porque o Cuco retorna muitas vezes à Estação Cultura, a gente tem essa grata companhia de vocês aqui ao longo da carreira do espetáculo também. E é interessante a gente falar, né, que chegando no final da temporada, convidar não só os pais e os acompanhantes das crianças, tutores a levarem, mas também pensar no teatro para essa idade também, né, Mário? Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento, nessa pós-pandemia, que houve um apagão do teatro para as crianças, né? Então, as crianças ficaram muito em contato com as telas, muito em contato com os streams, e elas perderam o acesso a essa arte que é muito importante no exercício da abstração, que é o teatro. E o teatro para a infância, ele é uma ferramenta para que essas crianças também curtam o teatro adulto depois, quando elas forem adultas. Então, essa primeira experiência de ir num local com luz, com som e ver um ator representando uma coisa que não é real, entende? A gente tem essa questão da abstração, ela é tão importante para esse exercício da abstração, porque, na verdade, tudo que a gente pensa, que a gente imagina, tudo que a gente tem hoje, que a gente entende como cultura, os conceitos, tudo foi imaginado antes. A gente está aqui no estúdio, aqui da TVE, um estúdio tem 20 metros de altura, né? Isso aqui foi imaginado antes porque havia uma cultura do cinema, cenários grandes, né? Hoje a gente consegue fazer essa mesma entrevista na sala da minha casa, com um fundo verde, a gente consegue botar outros cenários virtuais, porque tudo isso foi um exercício de abstração que a humanidade foi fazendo, novas tecnologias. Sem contar isso, ciência e tecnologia não se faz sem abstração. Não tem sem abstração, porque a gente imagina o que vai acontecer. Isso nenhuma inteligência artificial consegue fazer. A gente fica louco quando a gente liga para uma empresa telefônica, quando utiliza e começa a falar com um robô para resolver um problema elementar, simples, que ficam te mandando, e aquela inteligência ela não consegue lidar com uma variável. E isso a inteligência artificial não consegue, porque ela tem uma lógica analógica de pensamento. Ela precisa operar em cima de informações que ela recebeu. E o raciocínio criativo, que é tão importante para nós, a gente pode ver todos na história da humanidade, todas as invenções do Leonardo da Vinci, tudo que foi projetado no papel e que não existiu, isso tudo foi um exercício de abstração. E nesse momento, nessa fase de 0 a 3 anos, a gente dá essa ferramenta para as crianças, para elas irem para as fases seguintes, que é você apresentar para elas essa possibilidade de brincar, de fantasiar, porque elas estão muito dentro desse universo, né? Por isso que é muito importante que os cuidadores, os pais, ofereçam esse tipo de atividade e tirem as crianças de perto dos tablets e pages até os 2 anos de idade. Isso já está comprovado, isso dificulta o aprendizado das crianças. Quando você joga bola no pátio, você trabalha com outras conexões cerebrais que você dessa coisa de ficar só aqui com o dedinho, entende? Ali, chutar uma bola, jogar uma bola no pátio, você trabalha com o corpo inteiro. Por isso que o Cuco né? também, né, pensando justamente nessa faixa etária, ele não é um espetáculo apenas para apreciação das crianças, elas têm uma interatividade e também aprendem também o momento dessa interatividade, né? Sim, a gente desenvolveu uma dramaturgia que é as questões que essas crianças nessa fase estão chegando ao mundo e têm. Elas olham para as coisas e perguntam, o que é isso? O que é uma bola, o que é uma caneca, o que é uma panela, o que é um vidro, por que ele é transparente? Depois ela começa a perguntar, o que eu faço com essas coisas? Então, nessa fase de 0 a 3, a gente vai oferecer para as crianças pequenas histórias que vão lidar com esse aparecer, desaparecer, encolher, esticar. Por isso que elas ficam tão ligadas com o espetáculo. A gente testou eles antes de montar em 3 creches aqui em Porto Alegre, né? E aí aquelas cenas que realmente prendiam a atenção, a gente manteve. E a música, que é do Marcelo Delacroix e Beto Chedid, ela entrou depois. Depois que a gente criou a cena, aí entrou a trilha final, e aí depois entraram os adereços. Mas primeiro a gente foi testar
nessas escolas. Tem né? toda uma pesquisa por trás do espetáculo. Sim, né? porque a gente tem uma visão, muitas vezes, estereotipada da infância. A gente imagina que para crianças, a gente tem uma narrativa já de infância. E a gente precisa se colocar como ela está vendo, ver os estudos, pesquisadores que trabalham com essa faixa etária. Por isso que no elenco eu trabalho sempre com atores que tenham uma formação e que trabalhem na educação infantil. Por isso é fundamental, porque é importante que eles ajudem os pais durante a segunda parte do espetáculo, que é quando os bebês vão brincar, né? A se colocar numa posição de escuta e observação, para que eles possam fazer a investigação. Né? Então, é um espetáculo, como a gente está falando, não só para formação de público para o teatro. Formação de pais também. Formação de pais, formação de indivíduos, né? Sim. E principalmente indivíduos com capacidade de mudar a sociedade, transformar a sociedade, que é o que a arte tem grande potencial para fazer. Né? Então, Cuco, a linguagem dos bebês no teatro, encerrando essa temporada até o dia 9 de julho, nos sábados e domingos, às 15 e às 17 horas, 2 sessões, na sala Ceci Franck, ali da Casa de Cultura Mário Quintana, na Andrada 736. Ingressos antecipados, todos os horários direitinhos ali, também ingressos também no local, né? Mas para quem quiser já se antecipar, www.entreatosdivulga.com.br. Domício, tem uma coisa que eu queria Diga. salientar. A gente está fazendo uma promoção do ingresso solidário, que é os adultos, todo mundo paga meia. A gente tem a lei do ingresso, que já dá o desconto, mas aí a gente acrescentou isso porque a gente está recolhendo alimentos, com 1 quilo de alimento, então o cuidador não paga inteira, ele paga meia. Então todo mundo paga os mesmos R$ 40 para assistir o espetáculo. Então, E vai ao teatro, leva uma criança e ajuda também outras pessoas que estão Sim. necessitando. Mário, brigadão pela tua presença aí, parabéns pelo projeto, como sempre, e até a próxima aí. ok, vida longa, TVE. Vida longa ao teatro, vida longa a todos nós. E a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com a música instrumental de João Maldonado. É um instante só, a gente já está de volta.